Não está não sabe porque eu estou com incontinência urinária e pode atrapalhar. Então tá bom. Então fica à vontade, pode começar. Então posso começar? Pode. Bem, meus cumprimentos a todos vocês aqui presentes, não é? E tenho que passar, vou recuar um tempo antes do golpe militar, porque é necessário que todos saibam que às vezes nem todos os companheiros, amigos, sabe, têm conhecimento de detalhes. Sou baiano de nascimento e cheguei aqui em Aracaju em outubro de 1947, por força da perseguição política sofrida por meu pai, enfermeiro ferroviário Eugênio Rodrigues de Carvalho, que foi punido pelo engenheiro Lauro Farane de Freitas, à época superintendente da chamada Aviação Férrea Federal Leste Brasileiro, responsável pelo transporte coletivo nos estados da Bahia e Sergipe, porque não se coordenava a posição política de meu pai com a pretensão do engenheiro Lauro de Freitas. Ele foi punido com a transferência para Aracaju, né, para estar aqui dentro de 24 horas, sem direito, inclusive, ao passe ferroviário. A família só pôde chegar aqui, quando nós chegamos, em outubro de 47. Mas meu pai deixou fincado lá em Salvador, né, os parâmetros da luta política. A ditadura militar de 64 encontrou na presidência da Associação dos Ferroviários da Bahia, sede na rua Barão de Cotegipe, o ferroviário Vitor Santos, que morava na rua Amparo do Tororó, 183. Vitor foi posto na leste por meu pai, como tinha sido anteriormente posto no Hospital São Jorge, onde meu pai trabalhou, não é? Para facilitar os estudos dele. Mas não é somente a posição de encontrar Vitor como presidente da Associação Ferroviária da Bahia em 64. Aqui em Sergipe, né, por força da solidariedade que meu pai sempre, né, mantinha com seus companheiros de luta política, encontrou, o golpe militar de 64, encontrou na presidência da Sociedade União dos Operários Ferroviários o ferroviário Manuel Vicente do Nascimento, conhecido naquela época como Nuca Ferroviário, não é? Posto na leste também por meu pai. Eu fui com meu pai um domingo, criança ainda, né, na Coronel Padilha, onde morava Manuel Vicente, para ele trazer os documentos para ser admitido. Não somente ele, como Heraldo Silva Lima, formou-se em Direito, foi posto para fora, Walter Correia também, né? A força que ele fez para transferir Antônio Bittencourt, ferroviário, do setor do Fuguista, para o posto médico, para se qualificar, e terminou conseguindo estudar o ginásio, o científico, não é? E se qualificou como enfermeiro, não é? De qualquer maneira, uma melhora, na verdade, que essa foi a atuação do meu pai. Em 1958, jovem ainda, recebi em minha casa a presença de Célio Nunes da Silva. Morava na Carlos Lamarck, ele na Carlos Lamarck, 620. Rua transversal à casa onde eu morava. Ele foi me perguntar se eu gostaria e me convidar, porque disse que eu estava enquadrado nas exigências que fizeram para ele, para substituí-lo na redação do jornal Folha Popular, órgão do Comitê Estadual do Partido Comunista Brasileiro de Sergipe. Claro, no mesmo momento eu não tergiversei, nem esperei conversar com meu pai, nem com ninguém. Eu disse que sim. No dia seguinte ele passou lá para minha casa e me levou para a rua Florentino Menezes, edifício central, número 24, sede da Folha Popular, não é? E ele me apresentou ao jornalista, diretor do jornal, Robério Garcia. Saiu repentinamente. Eu notei, mas passou despercebido, digamos assim, porque ele nem se despediu de Robério, nem se despediu dos gráficos. Só quando a senhora mãe dele, professora Ana Júlia, faleceu, que ele me perguntou como é que você saiu com o Robério Garcia. Ele tinha 22 anos, em 58, e eu 16. Eu digo, me saí muito bem, Robério Garcia é um cara bacana e tal. Ele disse, mas ele era muito exigente. Puxa, eu botei a memória para recordar, e realmente me recordo, sim, que não podia ser diferente. Afinal de contas, era um jovem e tal. Robério bateu o lápis uma vez, bateu o lápis assim, e disse, não adianta cara feia, você está aqui para aprender. E graças, entendeu como é? Foi com o ensinamento dele, com o conhecimento, que eu passei 3 anos com ele. Quando saí, ele já tinha havido uma modificação, ele saiu da direção do jornal, e o jornal passou a ser dirigido por Agonaldo Pacheco da Silva. Não por isso, mas porque o mercado de trabalho de jornalismo está muito estreito aqui, uma proposta que recebi da Gazeta, na época a Gazeta Socialista, né, que passou a ser Gazeta Sergipe, era para trabalhar pela noite, eu não quis, né? Pronto, fui convidado por Manuel Francisco de Oliveira para trabalhar no sindicato, na administração do sindicato dos estivadores. Ora, de pronto aceitei, sim, passei 2 meses, porque surgiu um concurso público em andamento, em torno de 50, 60 jovens participaram,
para substituir o senhor Paulo Rocha na campanha de erradicação da malária, Rua Itapuranga 311, órgão do Ministério da Saúde. Pronto. Tive a felicidade de ser o melhor classificado. O outro foi Antônio Atalho Lisboa e um segundo, que era filho do estivador, que me disse, eu indiquei e ele foi lá para os 5 estivadores. Bem, comecei uma luta política ali. Os companheiros propuseram acertadamente para criarmos uma associação dos funcionários da campanha de erradicação da malária, porque existia 2 tipos de comportamento funcional. A repartição era dirigida com o chefe do setor Sergipe, médico Aloysio de Barros Araújo, e o chefe do setor, Zé Amorim de Almeida, e Francisco Guilherme, e tantos outros, todos eles eram funcionários públicos federais do DENERU. E todos quantos tinham entrado desde 59, quando foi instituída a campanha aqui em outros estados, éramos admitidos desde a data da chegada até o dia 31 de 12, renovado o contrato de 2 de janeiro a 31 de 12, e assim sucessivamente, mas regidos pela CLT. A proposta para criar a associação, se bem que correta, eu ponderei com os colegas e aceitaram a ponderação que eu fiz para que associássemos, e eu mesmo providenciava o preenchimento das fichas, da maioria dos colegas aqui de Sergipe, de Aracaju, Distrito 2 em Propiá, Distrito 3 na cidade de Estância. Então, todos ingressaram na Associação dos Servidores do Departamento Nacional de Endemias Rurais. Tinha na presidência Aristides Pereira de Moraes, funcionário do DENERU, que foi até vereador aqui em Aracaju. Bem, e eu e outros companheiros, né, começamos a luta política para conseguirmos do Congresso Nacional a aprovação de medida que amparassem, né, a medida que amparasse todos nós, Aracaju e Brasil todo, né, com os servidores públicos federais. Lembro-me bem que contei pessoalmente com a efetiva participação do parlamentar sergipano José de Passos Porto. Naquele tempo ele morava na rua Vila Cristina. Fui uma vez levar um documento e tal. E tivemos a felicidade de sermos amparados. Até determinada data, dali para trás, todos os funcionários da CLT, da campanha de erradicação da malária, todo o Brasil, passamos a ser funcionários públicos federais. Ótimo. Em 63, houve uma assembleia no Centro Operário Sergipano, sede na rua de Giru, sede na rua de Santa Amaro, esquina com Giru, e eu fui colocado como secretário de imprensa do primeiro Comando de Trabalhadores aqui de Sergipe. Isso às vésperas da ditadura militar, não é? E também estava empenhado na eleição de 10 delegados em Sergipe ao 2º Congresso Nacional do Servidor de Endemias Rurais, que foi realizado em Recife nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 1963. Eu, a despeito de ser o mais jovem de idade, 21 anos, e o mais jovem admitido na repartição, fui o mais votado. E pelos demais companheiros da delegação, fui indicado o líder da delegação de Sergipe. Obrigado. Da delegação de Sergipe. E fomos a Recife, né? Congresso realizado nos dias 11, 12 e 13. Lá eu tinha a felicidade de conhecer Davi Capistrano da Costa, um revolucionário brasileiro, né? Que, a despeito da luta interna no Brasil, participou da luta na Espanha contra o nazifascismo de Franco, e depois de superada a questão na Espanha, ele lutou também na França, contra Hitler, contra a tropa de Hitler, né? Outro que participou também é a Polônia de Carvalho. A Polônia eu vim conhecê-lo aqui em Aracaju em 82. Bem, a primeira prisão política ocorreu, não fui eu que arquitetei, mas um amigo José Moreira Matos, estudante à época da Faculdade de Medicina, que foi uma das pessoas, ele justamente com Jairo é vivo, mora em Niterói, formou-se em medicina, Moreira não continuou a luta, né, os estudos, e defragado o golpe, né, nos dias que antecederam,
né, no dia que antecedeu, basicamente, ficamos, né, todos na estação ferroviária de Aracaju para conhecer os caminhos, né, porque nós não tínhamos, como eles alegavam, quer dizer, preparação para golpear. Não, queríamos conquistar democraticamente, né, os avanços sociais que precisávamos. Mais uma vez consagrada o golpe militar, passou um caminhão do 28 e um rapaz, eu não conhecia, mas ele trabalhava na redação do jornal Folha, viu o Gráfico Benedito naqueles caminhão transportadores de tropas. Porque Benedito, Gráfico Benedito e Gervásio dos Santos, funcionários do Departamento de Coisas Telégrafas da época, foram os primeiros presos políticos de Sergipe, de Aracaju, porque estavam no sindicato dos trabalhadores da construção civil, localizado na rua de Bonfim, Nobre Lacerda, hoje Mamed Paz Mendonça, né? Mas foram liberados na manhã seguinte, sabe, sob recomendações e tal e tal. Assim, definida essa situação, eu ainda ia passar a noite em cima do telhado da ferrovia, né? Como telegrafista estava o Eduardo Medeiros, que até tem uma orquestra aqui em Aracaju ainda, né? Mas concluí e fui embora, né? Aí depois, nesse período ainda, né, os sufocos dos primeiros dias da ditadura, pessoas amigas de Moreira me levaram até o bairro industrial e atravessamos do bairro industrial aqui em Aracaju para a cidade de Socorro e basicamente no povoado Portinhos, porque lá tinha do ferroviário, que eu me lembro dele quando era criança, que andava no pátio da ferrovia, e ele era casado com a irmã de Moreira. Foi muito difícil o percurso que fizemos, até porque eu não conhecia trafegar no mato e tal, né? Moreira, assim, era de Porto da Folha, batíamos palmas nas casas e o pessoal lá de dentro dizia, por esse lado assim, dobre assim, sem abrir nem a janela. Mas, depois de muito andar, ficamos. Numa tarde, estava o pessoal descascando coco, né, com um procedimento, botar aquela enxada para cima e descascar coco e tal, mas estava ali um gerente de uma dessas fazendas, de um grande produtor de coco aqui da Grande Aracaju. E eu sempre conversava e tal, né, ia deixar passar o tempo. Bom, mas aí, da imprensa de Sergipe, a radiofônica, através dos diversos locutores, principalmente José de Santos Santana e José de Santos Mendonça, botavam em gravação que em todos os povoados, sítios, que aparecessem pessoas que não eram habituais a residir, a aparecer por ali, que fossem denunciados, que poderiam ser pessoas procuradas pelo governo. Tá bem, não deu outra. O morador do sítio veio aqui em Aracaju e fez a devida denúncia. De tardezinha, por volta de 4 horas, bateram porta na porteira do sítio e a moradora, grávida, veio e me comunicou que tinha pessoas estranhas. Quando eu tentava ainda de visualizar para ver se identificava alguns, já recebi a presença de um deles, o sargento Manuel Messias Siqueira. Esse colega meu da 4ª Série Ginasial, em 1956, no Colégio Estadual de Sergipe. E naquele período os pais dele moravam em frente, quase em frente à cidade diagonal, à minha residência. Então, quando ele me viu, ele me conhecia a origem política, né? Tirou uma faca que estava no cós da calça, uma faca doméstica, e gritou, levantando. Antes, ele havia tirado de uma sacola de pano uma metralhadora, colocou o cano para funcionar, não é? E prosseguiu em direção à continuação do sítio, levantou um dos braços polegar da mão esquerda para os outros colegas e gritou, o Peixão está aqui. Eu não sabia quem podia ser o Peixão. Ele desceu, acompanhado do sargento Menezes e do cabo Pedro, e ficou comigo, enquanto eles desceram para procurar a pessoa que estava comigo, né? E ficou comigo o sargento do Exército, estudante da Faculdade de Medicina, que eu o conhecia, de nome, de vista, não é? Williams de Oliveira Menezes, portando um revólver na mão, ficou comigo. Eu, sabendo que ele era estudante de medicina, comentei que estava com José Moreira Matos, que lutou pela criação da Faculdade de Medicina e era colega dele. Os 3 que foram procurar outra pessoa voltaram sem encontrar ninguém. Eu tive com ele no Rio, aqui e tal, mas ele já faleceu. Mas não tive a curiosidade, nunca perguntei onde ele escondeu, até porque eu também não conhecia bem o sítio, não, né? Aí foram para a casa onde nós estávamos do sítio, né?
E lá eles viram os documentos de Moreira, identidade, carteira do IPAS, Instituto de Previdência Assistência Servidores do Estado, a roupa minha e tal, né? A essa altura o morador chegou. Mostraram a ele um cartaz da propaganda eleitoral do candidato a vereador em 1958, Agonaldo Pacheco da Silva. O morador não tergiversou. Disse, sim, é esse que está com ele. Eu digo, como é que pode ser esse, rapaz? Mas não adiantou, nem o que ele disse, nem o que eu disse, que o documento de Moreira está ali presente, né? Falava mais alto que todo mundo. Eles estavam com diversos cartazes. A essa altura, vieram para Aracaju, tinha um jipe na cercania do sítio, eu vim e me colocaram na 19ª CSM, CR, na época, hoje CSM, do bairro Judial com Simeão Sobral. E eu fiquei ali isolado, né? E, entre outros, tinha até o soldado Vasquinho, que era irmão do Manuel Messias Siqueira, morava em frente à minha residência. 11h30 da noite chegou o major Serrano, gaúcho, comandante da unidade. O sargento me levou à presença dele e eu comentei que era dono do sítio e se ficasse por mais tempo teria prejuízo, porque estávamos em época de descascar coco. Ele se dignou e perguntou ao sargento se tinha alguma referência sobre mim. O sargento decretou habeas corpus, disse, não tenho. Então não tem, pronto. Ele me liberou naquela noite, por volta de 23h30 da noite, né, quase meia-noite, sobre a promessa, né, de avisar o moço que está lá, se ele aparecesse. Depois de certo tempo, voltei a trabalhar normal dentro da malária, e no dia 22 de junho de 64, chegou o sargento José Antônio de Souza, sargento Souza, foi vereador aqui em Aracaju, e procurou no almoxarifado, perguntou quem era Milton, me identifiquei, esse comandante está à sua espera. Claro que você, pois não. Fui e tal, o médico-chefe não estava ali, mas falou com eu, Amorim de Almeida, encarregado da administração, e me dirigi com ele até a rua Canal, ali perto da Rádio Cultura, né, onde eu talvez hoje seja os sindicatos bancários. E entramos na caminhoneta que era da Supra, Superintendência de Reforma Agrária. Caminhoneta e motoristas requisitados, como eles faziam isso, como fez também com um jipe da malária, dirigido por Luciano Menezes Santos. Usavam jipes, né, particulares, tal e tal, para fazer as ações que eles precisavam desenvolver. Pronto, entrei, no carro estava o cabo Enovani, o cabo Barreto Mota, e na cabine estava um sargento mais graduado, Barreto Leite. E Souza também, o sargento, foi atrás da carroceria conosco, né, com o pessoal e tal. Passei pela frente da malária, acionei para os colegas, percebi que tinha muitos na porta, depois soube que muitas colegas choraram, tinham uma amizade, respeitabilidade, sabiam que eu estava entrando numa fria, digamos assim, não é? Bom, me deixaram no 28. Nesse dia, 22 de junho de 64, foi um dia até de manifestação de alegria. Porque, assim que cheguei na área que estavam diversos, 50, 60 presos políticos, era a área também que estava o meu ex-professor de inglês no Colégio Estadual de Sergipe, Manuel Franco Freire. Ele estava se despedindo, eloquente na conversação. Lembro que ele disse que não podia esperar, na época dele e tal, tantos jovens estivessem lutando por uma sociedade mais justa. E saiu. Todo mundo se despediu dele e se abraçou, né? Nesse momento, no compartimento à parte, estava ainda o major do Exército, preso em 52, né, preso político, João Teles de Menezes, o deputado cassado, advogado Antônio Fernandes Viana de Assis, o deputado Cleto Maia de Propiá, o prefeito Cleto Maia de Propiá, o suplente deputado, membro do Partido Comunista, Antônio Oliveira. Foi cassado a suplência em 64. E ali eu fiquei com o resto dos companheiros, estudantes, trabalhadores, não é? Ao completar 50 dias, que até respeitava esse detalhe de liberar as pessoas presas políticas que não tinham um processo em andamento com 50 dias, aí fui eu e somente os trabalhadores do sindicato dos estivadores, Manuel Francisco de Oliveira, Raimundo, Antônio Vieira, José Alexandre de Barros e mais uns dois que eu não me recordo agora,
E também os membros da diretoria da sociedade, não era sindicato, Sociedade de União dos Operários Ferroviários, excetuando Manuel Vicente do Nascimento, que entrou clandestinamente e saiu do país. Mas ali estavam Antônio Bittencourt, Carivaldo Lima Santos, o ferroviário e também expedicionário Pedro Hilário dos Santos, Virgílio de Oliveira, José Carlos Santos, o popular Carlito, e mais também 2 ou 3, né? E o único era eu. E no dia 14 de agosto de 64, pela manhã, nós estávamos no xadrez e o Major João Teles e o Antônio Oliveira, ele caçado como suplente, nós estávamos na cela. Víamos que era o caminho. Então, pela manhã, Antônio Oliveira foi levado à presença do chefe do Serviço Secreto, Tenente José Cândido Rabeiro Leite. E deu o depoimento que deveria dar. E pela tarde foi a minha vez. Num dado momento, chegaram os capitães médicos e o capitão Edgar, dentista, né? Perguntou até a ele, a Rabeiro, que seria aqueles macacões que estavam ali. Esse cara para os Milton vestir na luta, guerrilha e tal. Mentira, porque aquilo foram instrumental trazido das cooperativas agrícolas dos trabalhadores rurais de Pernambuco. E ele comentou que, sim, de manhã teve uma pessoa aqui que se identificou como marxista e botou muita conversa. Mas esse moço agora, se referindo a mim, não sabe de nada, não quer dizer nada. Eu percebi quando ele botou o papel na máquina, sem carbono, sem nada, só para pegar meus detalhes. Pronto. Passou meia hora, 1 hora conversando comigo, não tinha o que dizer, até porque, não é? Fui liberado e nesse dia saí. Isso foi a segunda prisão política. Voltei para trabalhar na repartição, onde era, né, usador. E tomei conhecimento que o médico-chefe do setor Sergipe, da SEM, sanitarista Aloysio de Barros Araújo, esteve na sede do Departamento Nacional de Endemias Rurais, na quadra ali onde fica a polícia, o quartel central da Polícia de Sergipe, não é? E comentou orgulhosamente que estaria providenciando documentação para demitir do Serviço Público Federal Milton Coelho, eu. Ali estava presente o médico Pedro Rubens da Costa Barros, superintendente do Deneru, e também o médico Alexandre Gomes de Menezes Neto, que tinha sido até secretário de saúde do governo Seixas Dória. Ao dizer que ia me providenciar minha demissão do serviço público, né, o doutor Alexandre Gomes, né, Neto, doutor Alexandre disse, mas você, médico, chegou alguma coisa do rapaz aí, da prisão dele? Ele disse, não chegou. Então, você, médico, vai providenciar a demissão de um servidor, mestre? Não pesa isso, não? Talvez não, seguramente. Essa imposição que fez democraticamente do médico Alexandre Gomes de Menezes Neto fez o que o doutor Aloysio de Barros Araújo recuasse e não foi pedida a minha demissão, e eu não fui demitido, evidentemente. O consolidado golpe, coisa toda e tal, né? Muitos jovens da minha idade, a luta era participar de concursos públicos. Eu participei, fui aprovado e convocado por alguns, a exemplo a PETEC, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores de Transporte e Carga. Estive na casa do superintendente, que morava na rua de Lagarto, já para subir e dobrar São Cristóvão, e comentei com ele, ele não podia fazer nada. Quem tinha me comentado, até que tinha visto lá internamente já o edital com o meu nome, foi minha ex-professora do curso de datilografia na Avenida Carlos Lamarque, Dona Maria José dos Santos, conhecida popularmente como Dona Bebé. Passei também no Banco do Brasil. Fui convocado pelo Banco do Brasil e a proposta era ser admitido e ser encaminhado para o ser admitido no Banco do Brasil, ser cedido ao Banco Central, tendo que ir obrigatoriamente trabalhar em São Paulo. Eu nem voltei. Tem um edital que registra o nome de 15 pessoas. Eu não sei a proposta que receberam os outros 14. Um deles é até secretário da Prefeitura de Aracaju, Edson Leal de Menezes Filho. Bem, na Petrobras eu fiz 2 concursos, auxiliar de escritório e almoxarifes auxiliar. Passei e fui colocado para os 2.
Só que uns documentos que foi me dito que precisaria apresentar era o atestado de bons antecedentes, que era, e ainda é certamente, fornecido pela Secretaria de Segurança Pública. A insistência dava plantão praticamente, que trabalhava um expediente, o outro dava plantão lá. E a interferência de conhecidos do meu pai e tal, mas não devolveu para mudar. O governador, na época do governador Walter Leal, autorizou, e o jornalista João Marcos Guimarães, né, me deu o cartão e eu fui, não fiquei com cópia, para levar no 28, no quartel, e no cartão tinha mais ou menos isso, para ver se o portador, né, não tinha se deixado de influenciar qualquer coisa, e se é possível liberar. Entreguei o cartão, mandaram me esperar, daqui a pouco espera a resposta chegar por lá. Não chegou resposta nenhuma. Mas, não sei por que causa cargas d'água, o senhor Manelito Pereira, que era um responsável pela liberação dos documentos, liberou bons antecedentes meus. Sabe de que forma? Riscou na máquina de datilografia, né? Letra X, vermelho, o nada, fazer consta e botou algumas baboseiras que eu não me lembro. Esse documento deve ter sido levado pelo Exército, que deu busca em minha casa no dia que eu já estava preso. Eu fui no dia 20 de fevereiro, deram busca em minha casa das 6 horas da manhã às 2 horas da tarde. Um componente da Polícia Militar do Estado de Sergipe, o tenente José Tadeu Cruz, com 2 outros. Bem, vejamos bem. Uma pessoa que, lastimavelmente, eu não me recordo quem foi, sugeriu que eu fosse no 10º cartório de Alberto Horácio Bissestino de Carvalho Teles e pleiteasse, pedisse, requisitasse uma folha corrida. Claro, eu não tinha nenhum processo jurídico e tal, me liberou a folha corrida. E, realmente, esse documento, e com os outros de prática que a Petrobras estava pedindo, né, os exames médicos já tinha feito com o médico que me dava assistência do IPAS, Francisco Guimarães Hollenberg, estava tudo conforme. Entreguei. Esse colega de trabalho, do científico, aliás, Maria Mirna Silva Costa, rubricou a maneira dela, né? Mas aquilo para mim tinha muito significado. Eu, pessoalmente, confesso, eu achei que não devia ser uma rubrica mais bonita, mas não é bem assim, ela rubricou a forma dela, entendeu? Bem, mas nesse intervalo eu fui setor médico, para entregar o doutor Raimundo Almeida, tenso. Fiquei sentado, que normalmente não faria isso, numa balustrada interna. Um jovem chegou sorrindo para mim, você é Milton Coelho? Eu digo, sou sim. Esse rapaz, sou Ivan, fui seu colega no Ateneu, se lembra não? Sou agora geólogo da Petrobras. Eu digo, não me lembro não. E não me lembrava não, honestamente não me lembrava. Depois é que eu me lembrei, Ivan começou comigo no Ateneu, eu tinha 11 anos, provavelmente também tinha 11 anos. Jogava futebol, bola de marrai, bola de gude, mas naquela tensão que eu estava naquele momento, não reconhecia o Ivan, entendeu? Fiquei torcendo para ver se localizava ele, mas ele trabalhava no setor de geologia e não tinha vínculo com a região de produção do Nordeste, onde eu passei a trabalhar. Bem, fui admitido na Petrobras, né? 6 de setembro de 1966. Passei uns 3 dias em Carmópolis, fui para o campo, Japaratuba e outros. Menos de um ano, e tinha outros companheiros que tinham mais experiência do que eu, mais tempo na Petrobras. Mas eu fui convocado para substituir em férias o almoxarife Osmar Teles de Figueiredo, paraense. No maior almoxarifado tinha aqui em Aracaju. Aliás, só tinha 2 na época. Esse que eu me refiro era da Coelho Campos, entre Lagarto e Carlos Firpo. Supria a necessidade da Petrobras estar se formando aqui, né? E o outro era na Maranhão, especificado sobre questão de transporte. Bem, fui substituir. Sabia que tinha controle de óleo diesel e ESSO, que era guardado nos tanques da ESSO, né, multinacional, no bairro industrial, naquelas mediações, mas não sabia de um item, que só no domingo me procuraram com esse material, dinamite. Puxa, é um complicador, né? Eu que já tinha um título ostensivamente dado por eles de subversivo, quer dizer, tratar com dinamite é um negócio meio grosso, né? Aí não sabia o que fazer. Certamente o caminhão deve ter dormido na frente do almoxarifado. Naquele tempo era mais pacífica a situação, né? E na segunda-feira é que os colegas com experiência mostrou os procedimentos que tinham. Até porque é um item que ainda deve ser, controlado pelo Exército. Bem, voltei para o campo, né? Riachuelo, Neópolis, São Cristóvão, e aí fui convocado para vir trabalhar em Aracaju, nesse mesmo almoxarifado.
a essa altura já na Rua Acre, a empresa estabelecida na Rua Acre, grande empresa. O mesmo almoxarifado, A3S3, motor de cílio e tal. Passei uns dias ali com o Osmar, mas o Osmar já estava indicado para ser chefe do setor de previsão e controle. E eu assumi a direção desse almoxarifado, nas mesmas características. O almoxarifado tinha 15 metros de largura por 50 de comprimento. Enorme, grande, o contato com o pessoal e tal e tal. Isso por volta de 68. Não é? Talvez em dezembro, não tenho segurança na data de criação. Na Petrobras foi criada a Divisão de Informação e Contra-Informação no Rio de Janeiro, comandada pelo coronel Fausto Carvalho. E nas unidades da Petrobras foi estabelecido o chamado SEREG, SERE de serviço, né? SERG 2, SEREG 2, aqui em Sergipe. O 3, uma das unidades da Petrobras da Bahia. Coronel Walter, tomava conta na Bahia. Bem, eu soube que eu não estive por lá, já no hospital. Bem, e aqui foi entregue ao coronel Oscar Ribeiro, do Exército, Oscar Ribeiro Fontes Lima. Esse Fontes Lima veio da Bahia, já certamente reformado do Exército. No primeiro momento, foi chefe da Polícia Federal aqui de Sergipe, quando a Polícia Federal de Sergipe era subordinada à superintendência em Salvador, Bahia. No segundo momento, ele foi indicado e colocado como comandante da Polícia Militar do Estado de Sergipe, com a determinação, evidentemente, da nova estrutura, a segunda seção, é a seção de informação e contra-informação. E teve sucesso, porque quando a Operação Cajueiro, a Polícia Militar trabalhou para e passo com o Serviço Secreto do Exército. Como eu comentei, no dia 21, o tenente da Polícia Militar, José Tadeu Cruz, e mais 2, que certamente seriam da Polícia Militar de Sergipe, eu já estava detido. Passaram das 6 da manhã às 2 da tarde, vasculhando minha casa para encontrar o que eu não sei. Vejamos bem. Aí, quando foi criado a Petrobras, o coronel Fontes Lima saiu da polícia, não é? E foi tomar conta da Petrobras. A sede era, e talvez seja ainda, da Rua João Pessoa, edifício Aracaju, Mezanino. Lá ele ficou. Um assistente administrativo veio de São Paulo, Edésio Rodrigues Souza, de Souza, ficou como assessor dele imediato. Célia Torres, no escritório. Otávio, na captação de informações. José Vieira dos Santos, ficou como João Vieira dos Santos, motorista. José, também irmão dele, ficou lá. Bom, o grupo estava estabelecido. Passou por minhas mãos ainda, porque era encarregado do almoxarifado, requisições de material do Serviço de Informação da Petrobras aqui em Sergipe. Um deles, uma vasilha de ácido inoxidável para colocar lixo. Provavelmente ácido inoxidável porque queimava as anotações para não jogar no lixo a anotação que podia, né? E outro material que eles pediam, que não tinha que ser encaminhado para a gráfica, foi um formulário da seguinte maneira. Vejamos bem, uma folha, né? Tipo A4, nome do pretendente a emprego na Petrobras, filiação, né? Dados de documentos, residências por onde morou, escolas por onde estudou, trabalhos que exerceu, e indicação de 3 nomes de pessoas amigas, evidentemente, né? Para fornecer informações dele, do candidato, do pretendente a emprego, né? Aos agentes do Serviço de Informação. Evidentemente que o pretendente não podia ser diferente, fornecia informações de 3 amigos conhecidos. Só que para cada um desses conhecidos, os agentes interrogavam e pediam que cada um dos três indicasse 3 outros. Só aí são 9, 3, 12, né? E aí iam até esbarrar. Se o cara participasse de algum centro social, de partido político, qualquer coisa estava arrebentado. Embaixo, na margem, tinha um primeiro quadradinho indicado. O segundo do meio, indicado com reserva. E o terceiro sacramentava, contraindicado. Então, veja o peso que tinha e que deve ter ainda. Eu estou dizendo deve ter ainda, porque ainda existe na Petrobras, aqui em Aracaju, e certamente em todo o Brasil, o mesmo serviço secreto. Quem comanda hoje
é um ex-jogador de futebol do Confiança aqui do bairro Social, Rivaldo, era ponta esquerda. Já antes do coronel morrer, porque só substitui quando a pessoa morre, é vitalício o emprego, né? Então permanece. Então, a partir só entra na Petrobras quem eles queiram, porque basta que eles queiram e vai para onde eles desejarem. Então, essa democracia está dependendo de muita coisa. É por isso que eu digo, precisamos ainda um trabalho difícil, muito difícil, educar politicamente uma grande parte da nossa população para termos a compreensão de elegermos parlamentares, sejam municipais, estaduais ou federais, né, que comprometidos com o desenvolvimento social. Nós estamos diante de uma situação que crianças, adolescentes, crianças mesmo, adolescentes jovens estão morrendo e matando. São Paulo agora, eu vi essa semana passada na Rádio Bandeirantes, que até a cocaína está sendo submetida a uma interferência de 2 produtos altamente perigosos à saúde. Provoca câncer e doenças cardíacas. Imagine, não é? Então, essas crianças não nasceram para sofrer dessa maneira, morrer e matarem. Mas as condições sociais são empurradas para isso. Lastimavelmente, ainda temos segmentos, muitas vezes religiosos, que pregam, não é, a melhoria das condições após a morte. Devagar com andou, que santo é de barro. Após a morte, por que não lutarmos para que, durante a vida, a pessoa tenha uma moradia digna, não é? Condições de saúde, assistência, trabalho, qualificação profissional. Após a morte é outra história, não é? Então, é isso. Eu fui tirado do almoxarifado e passei a integrar a Comissão de Variação de Estoque. Veio um rapaz, Edinaldo Ribeiro, da região de Próxima da Bahia, e eu fiquei. Eram uns 10, tinha pessoas da divisão financeira e da divisão de suprimento, que eu era lotado. Bem, eu ali já deixava pessoas, o nome do rapaz, Geraldo Francisco Peretti. Era um rapaz aqui de Aracaju, que eu desconfiava dele, digamos assim, sabe? Mas num dado momento eu ia para o Sindipetro, na época era instalado o edifício Aliança, diagonal com o Correio Central aqui de Aracaju, no sábado, e quando andava na direção, notei que o cabo que me prendeu em 64 da campanha de redução da malária estava com as costas voltadas para a parede da padaria de Albino e um moço conversando com ele, que era o Geraldo Francisco Peretti. Quando cheguei ali adiante, intencionalmente olhei para eles. Eles dois estavam voltados para me olhar. Claro que o tema, a conversa, não é? E ele sempre esteve presente nessa comissão de variação de estoque. E, num segundo momento, quando eu já terminou o serviço da comissão de variação de estoque, né, eu fui trabalhar na previsão e controle e fiquei com a responsabilidade de coordenar o serviço de classificação e codificação de material da divisão de suprimentos, Sergipe e Alagoas, com mais 9 ou 10 companheiros. Esse serviço eu desenvolvi 5 anos, mais ou menos. Eu estou usando minha carreira na Petrobras. Bem, na Petrobras ainda, em paralelo com isso, eu fui nomeado membro da Comissão de Alienação 4 ou 5 vezes. Comissão que era formada, atuou em Maceió, Aracaju, Carbob e tal. Era formada pela presidência do engenheiro de perfuração Hugo Martins de Araújo, um representante da divisão financeira Ranulfo Ramos de Araújo, e eu, Milton Coelho de Carvalho, da divisão de suprimento. Esse é o tipo de trabalho que existia por lá, paralelo com minhas atividades. Vejamos bem. Fui representante do Sindipetro em documento assinado pelo vice-presidente em exercício, José Pérez Couto Alves, que assumiu a presidência em razão da perseguição política, prisão e demissão imposta ao sondador de perfuração Antônio Jacinto Filho, que depois dessas ocorrências ele passou a funcionar aqui em Aracaju como advogado, que era formado em Direito, não é? Eu fui representando o Sindipetro da comissão disciplinar. Era a comissão responsável por acompanhar os pleitos que faziam os trabalhadores que tinham eventualmente recebido punições. Eu era o titular, o suplente Alberto Pinheiro da Silva, irmão até do médico José Carlos Pinheiro da Silva, né? E, como representante da empresa, patronato, estava o titular Manuel de Souza Rocha, popularmente conhecido por Aldir, chefe da divisão de Relações Industriais, e na suplência, já que o titular nunca participou, não sei porque era ocupado demais,
ou porque a intenção já era que o suplente funcionasse. Só que o suplente não era, digamos assim, representante da empresa como titular, sabe? Era um trabalhador da empresa. Muitos aqui talvez não tivessem conhecido, que funcionava em paralelo aqui em Aracaju, como radialista, Manuel Silva. Bem, o presidente dessa comissão, por muitos anos, e todo o tempo que eu estava trabalhando participei, só depois que houve pressão, o sindicato parou, né? Interferência, o presidente era sempre um advogado, e por muitos anos foi o advogado Daniel Tarcísio dos Santos. Excelente advogado, excelente pessoa. Bem, fui eleito pelos trabalhadores titular da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, da CIPA. Fiz até viagem a Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, refinaria Gabriel Passo, indústria siderúrgica alemã Mannesmann, e Rio de Janeiro, refinaria Duque de Caxias. A par dessa situação, nos movimentos sociais, fui eleito associado e fui eleito conselheiro fiscal titular da cooperativa habitacional que envidou esforços para a construção do conjunto Inácio Barbosa aqui em Aracaju. Associado, fui eleito também conselheiro fiscal titular da cooperativa de consumo, que teve por algum tempo sede na rua Florentino Menezes, embaixo do Hotel Guanabara. Essas e outras, que no momento eu posso até passar, foram minhas atividades. E em função desse tipo de trabalho, o engenheiro superintendente adjunto Dênio Roberto de Brito Franco fazia as reuniões de coordenação para tomar conhecimento, né, das eventuais dificuldades de alguma comissão e dar o solucionamento pela condição de superintendente que ele estava, não é? Bem, quando ocorreu o meu sequestro, né, e retirada da atividade da Petrobras, ele era superintendente adjunto, que veio assim de Maceió, quando a sede foi transferida de Maceió para Aracaju. Vejamos bem, ele me conhecia nesses termos. E em 77, quer dizer, um ano e meio depois das ocorrências que tive comigo, eu recebi a assistente social Cleia Teixeira, que em 76 ela procurava um colega de trabalho para comunicar que tinha recebido recomendação, estava passando a informação para que não comentassem o que tinha ocorrido comigo. Em 77, final de setembro, ou meados e tal, recebi a visita dela, com o ofício que eu estou com ele aqui, vou deixar aqui na mão embora tenha trazido poucos documentos, vou providenciar outros para colocar à disposição de vocês, para analisar se necessário ou não. O ofício do engenheiro Dênio Roberto de Brito Franco, convidando Milton Coelho de Carvalho para receber, porque fazia jus, a condecoração de 10 anos de bons serviços prestados à Petrobras e um logotipo de ouro, comumente os funcionários que completam 10, 20 anos têm. Só que ele estava reconhecendo em Milton, claro, promoção por mérito da carteira profissional, aqui tem também documento, né? Atividades diversas, portaria de alienação, de outros trabalhos que eu desenvolvia profissionalmente na empresa, mas isso se chocava com as diretrizes impostas pela ditadura militar. E sabe vocês o que foi que aconteceu? O doutor Dênio Roberto de Brito Franco foi destituído da superintendência da região de produção Nordeste, coordenava os trabalhos da empresa no estado de Alagoas e Sergipe, e foi deslocado para a Bahia. Não ficaram satisfeitos, desde o primeiro momento, em perseguir irmãos meus, pelo simples fato de ser meus irmãos. 2 concursados demitiram um, Jorge, e congelaram as gratificações do outro, Luiz, e impediram até que ele fosse reclassificado pelo concurso interno aprovado que foi. E um terceiro, Carlos, fez um concurso externo e foi impedido de entrar porque era irmão de Milton Coelho. Vejamos bem, se fizeram isso com meus irmãos, fizeram isso com o superintendente, imagina com meus irmãos, né? Então, em linhas gerais, isso que aconteceu. Agora, o quadro político. Como falei com vocês, comecei em 58,
Mas em 64, por força das condições, não é? Fiz a minha primeira reunião política na casa de Moreira, do casal José Moreira Neto e Bernadette Dantas Matos, né? Rua Riachão, 1111, 58. Mas em 64, a saída de dirigentes do partido daqui, quer dizer, eu, por tempo de serviço, por conhecimento e tal, tempo de militância, quer dizer, assumi algumas atividades. E não recuei, não é? Enfrentei. E até na Petrobras também, porque já tinha o serviço secreto no meu calcanhar, continuei enfrentando, lutando. Em 1973, chegou da União Soviética o advogado Elton Dantas Mangueira Marques e sua esposa, Laura. Aqui estava presente Sérgio, assistente político do Comitê Central. Ele disse a Sérgio e nos disse que tinha sido alcançado pela Divisão de Informação e Contra-Informação do Exército, que não disseram para ele que não tivesse preocupação, porque ele deveria continuar militando politicamente, e os informes que ele produzisse, ele, o Elton, levaria para Pernambuco para evitar suspeitas sobre a atuação dele. E nesse contexto, ele disse, mas o grau de amizade do relacionamento se chocou com as determinações que deveríamos manter politicamente para a guarda do partido. E um grupo de companheiros nossos se deslocou até Salvador para saber qual procedimento adotarmos. Contemporização foi feita e foi sugerido que ele, o Elton, se deslocasse daqui de Sergipe em direção ao sul do país e de lá para o exterior, para manter um tempo resguardado. Quer dizer, propiciar esses caminhos para uma pessoa que já estava correlacionada com os órgãos de segurança da ditadura é um erro absurdo. Mas mantivemos em reserva essa situação. Ele, o Elton, deveria de Salvador já seguir viagem. Mas o que ele fez? Retornou para Aracaju. E aí começou a contar a história dele, e todos nós que dominamos e conhecemos essa situação, mantivemos reservado. E fomos passando o tempo. E a história, ele conta a maneira dele. No dia 21 de abril de 82, foi feita uma reunião, e eu tomei conhecimento 10, 15 dias antes, pelo companheiro Marcelo Bonfim Rocha, que o Elton Mangueira estava propenso a fazer uma reunião com alguns militantes para tentar trazer de volta às fileiras do Partido Comunista Brasileiro Milton e Marcelo. Vamos lá. No domingo, nós fomos, sim. Marcelo foi com o carro, eu fui acompanhando essas coisas todas e tal, lá na Atalaia Velha, casa provavelmente edificada pelo arquiteto Rubens Chaves, que foi cunhado de Jacques Sá Figueiredo. Eu fui recebido por um jornalista, E.Endi. Se identificou, subi as escadas e fui. Lá em cima, por indicação de não sei quem, foi dito que, dada a minha situação de falta de visão, as pessoas ali presentes deveriam pronunciar seus nomes, para que eu ficasse sabendo quem é que estava ali. E assim foi feito. Ali estavam presentes Agonaldo Pacheco da Silva, um antigo militante do partido. Quer dizer, de discutir nomes, quer dizer, ele não sabia o posicionamento de Elton Mangueira. E discutir nomes para retorno de Milton e de Elton seria, Milton e Marcelo Bonfim, seria ótimo, fortalecia. Além de Agonaldo Pacheco da Silva, estava presente Gilberto Teles de Menezes, popularmente conhecido depois de algum tempo por Burguesia. 2 filhos deles, Edilberto Marques de Menezes, Clóvis Marques de Menezes. O Gilberto, abrindo um parênteses, ele me conhece desde 5 anos e 8 meses, desde quando eu cheguei em Aracaju, porque ele morava na Coelho Campos e eu morava na Transversal Coelho Campos. Passava sempre em minha frente, minha casa, com Dona Edith, esposa dele e tal. Tinha o professor universitário J, sei o nome completo, mas não significa. O professor J estava presente. Jackson de Sá Figueiredo estava presente também. Marcelo Bonfim Rocha esteve comigo. Provavelmente tenha mais alguns 2, sabe? Quando foi levantada a proposta para o reingresso,
Vejamos bem, naquele momento, 21 de abril de 1982, poucos meses antes, eu tinha recebido minha residência, um grupo de pessoas, entre as quais Marcelo Bonfim Rocha, bancário do Banese, Antônio José de Góes, e algumas outras pessoas que eu não conhecia nominalmente, foram me propor admissão no Partido dos Trabalhadores. De pronto, aceitei. Marcelo já era um dos atuantes membros da criação do PT aqui em Sergipe, e Góes também. Sugeri indicação até de nome de pessoas amigas. Mas em 21 de abril de 82, por força da imposição da legislação eleitoral, Marcelo Bonfim Rocha era candidato a governador. E cada partido tinha que, obrigatoriamente, colocar de governador a senador, deputado estadual, federal, deputado estadual e vereador de cada município. Obrigatoriamente. E o eleitor não podia votar em um partido e outro. Ou votava naquele partido ou não votava. O voto era anulado. Quer dizer, isso mostrava quanto era difícil para um partido novo, né, conseguir alguma coisa. Mesmo assim, eu permaneci fiel. Me lembro que, na tarde, consegui até a sede que funcionou como comitê eleitoral, Rua Seriri, esquina com Cabo Bulamarca, em frente ao Grupo Valadão. Era propriedade da dona Estrina Azevedo. E fui com o estudante de Direito, Marcelo Degas, e conseguimos o aluguel e tal. Então, ali, me lembro, da tarde do encerramento desse dia eleitoral, um companheiro do Banco do Brasil me perguntou o que é que eu achava. E eu disse com clareza, nós não vamos fazer nenhum candidato aqui em Sergipe, mas vamos marcar a presença com um partido político. Que eu me recordo até que num dos comícios dos bairros, na época da ditadura ainda, eu estava no 18 Forte, Marcelo Bonfim pegou meu braço e disse, não adianta, vamos parar a conversa, porque só tem meia dúzia de pessoas nas janelas. Era o clima de ditadura ainda, como era que um partido como o PT, entendeu? Era difícil, muito difícil. E não deu outra. Eu fui o candidato a vereador mais votado aqui em Aracaju. O segundo lugar foi Milson Barreto, sobrinho do sargento Barreto Leite, que passou da operação do serviço secreto da minha prisão em 22 de julho de 64. E não deu outra. As eleições foram encerradas. Não é? Então, em linhas gerais, isso. Terminado o processo eleitoral, em 85 eu me desvinculei do PT, porque naquela época eu pessoalmente admitia que o Partido dos Trabalhadores deveria se somar com outros segmentos políticos, porque o alvo principal contra a gente era Paulo Maluf e outros tantos. Mas a posição política do PT, de Lula, não era essa. Era o isolacionismo, só o PT que servia. Eu não achava que é por aí o caminho. Como acho que ainda não é hoje o caminho. Temos que somar esforços, sabe? Com os agrupamentos melhores que tenham, que façam, digamos, simultaneidade com o nosso trabalho, né? Para avançarmos, e não isoladamente. Me desliguei. E me desliguei de todo partido. Bom, passei a ter vida não partidária. Em 85, a pedido de convocação de companheiros do bairro, criamos a Associação dos Moradores do Bairro Santo Antônio, e no final do ano, a eleição para a Federação das Associações de Moradores de Aracaju, FAMA, que tinha na presidência a dona Marli, uma funcionária da Universidade Federal de Sergipe, e presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Augusto Franco, houve eleição. 3 candidatos. A Marli, concorrendo à reeleição, um agrônomo do Conjunto Beira Rio, concorrendo também, né? E eu também. Acontece que eu fui o mais votado. Fui eleito, superei os votos de Marli e do moço também, presidente da Associação dos Moradores Beira Rio, agrônomo. Aí o que é que ocorre? Pronto, passei a atuar 2 anos, exercício e tal, e a saúde nem sempre tinha condições, é difícil essa situação e tal. Deixei ainda a associação na mão de José Avelange Santana, era vice-presidente. E também me desliguei de uma movimentação chamado Movimento Comunitário, não é? Em dado momento, eu tomei conhecimento, me informaram que estavam aqui em Sergipe, Aracaju, 2 deficientes visuais
um originário da Bahia, Jovi Barbosa Passos, já morando em Pernambuco, e um segundo que, no momento, desculpem, eu não me recordo, de Pernambuco. Mantive contato com eles, tanto no Hotel Palace de Aracaju, onde eles estavam hospedados, como na minha própria residência. Isso gerou recebimento de documentação para ser criado a Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe. Os primeiros companheiros deficientes visuais que participaram, eu presente também, desse movimento de criação pioneira da Associação Adevise aqui, me indicaram como presidente. Eu ponderei, dizendo que não tinha condições de saúde para desenvolver esse tipo de trabalho. O vice-presidente Reinaldo não aceitou assumir a presidência. Eu até ponderei que colaboraria e tal, mas não queria assumir a responsabilidade. Tá bom. E a associação não continuou. Algum tempo depois, tive a visita do bancário do Banese, Francisco Querino. Era um deficiente, eu soube até que recuperou a visão. Aí entreguei os papéis todos a ele e foi criada a Adevise aqui em Sergipe, que ainda hoje existe. Quer dizer, um ponto positivo, porque a partir daí se projeta as lutas políticas necessárias para não somente a abertura de trabalho, a classificação de trabalho, capacitação, né? E a abertura de emprego para deficientes visuais. Ainda hoje permanece a Adevise. Particularmente, eu acho que um ponto positivo que eu fiz foi criar as condições para o desenvolvimento desse trabalho. Eu acho que, em linhas gerais, lastimavelmente, deve ter faltado algumas coisas, mas, no momento, minha situação extraordinária não estou boa, você vê que, de vez em quando, a garganta está falhando, praticamente passo a noite sem dormir. Ainda tenho a recreação de por ter sido um bom datilógrafo, não é? A SDF e tal, que dá tudo isso aí de cor e tal, salteado, quer dizer, ter aprendido um pouco, e utilizado o 2OS, que é um sistema de computação voltado para deficientes visuais. Não é? Tive até 2 aulas já na Adevise, com o atual presidente coisa nenhuma, rapaz, atual vereador Lucas Aribé, mas ele estava terminando um curso de jornalismo e teve que se afastar. São 2 aulas. A pessoa que ficou tinha terminado o curso recentemente e, como não tinha informática em casa, computador, não é? Quer dizer, pouco sabia, coitado, entendeu? Era um rapaz e tal. Pouco sabia. Então, foi desenvolvendo por conta própria, em casa. Que, no primeiro momento, ouvi uma entrevista do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que criou com um grupo de trabalho lá o 2Ox. Mandei buscar, mas não tinha nenhum gravador para ouvir as fitas e nem no momento dispunha de computador. Tenho até hoje 2 das fitas. Uma fita dei até um rapaz, Rafael Bittencourt, dei até a ele uma das fitas, sabe? Bem, e não sei, entendeu, em profundidade utilizar a informática, mas, pelo menos, dá para receber, repassar, digitar, programar, redigir e passar documentos. Para esse encontro que nós estamos realizando aqui, eu passei diversos e-mails para muitas e muitas pessoas. Alguns conhecidos e outros tantos que eu nem conheço, também, na verdade, sabe? Mas passei como forma de divulgar a realização desse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Agora eu me coloco à disposição de vocês para esclarecer algum dado que não tenha talvez ficado claro e tudo quanto for necessário. Continuamos? Pode continuar, continue você aí, faça perguntas, fica a critério de vocês.
eu tenho um papel aqui que foi mandado para a minha residência, autorizando a tal, não é? E tenho muito poucos mesmo, uns documentos para passar para vocês, para incorporar. E manter o compromisso de, com a ajuda de terceiros na minha casa, tentar localizar papéis que sejam úteis para você avaliar se necessário ou não. Lastimavelmente, documentos que foram retirados pela busca que foi feita no dia 21 de fevereiro de 76, aí é impossível, né? Obrigado. Milton Poeira, Josué Modesto, presidente da comissão. Muito obrigado pelo depoimento, obrigado pelos detalhes, ficamos impressionados com sua memória, com a precisão, com a lembrança dos nomes, vários detalhes. Porém, tem dois aspectos que eu, pessoalmente, gostaria que, se o senhor pudesse aprofundar, fora possivelmente outros membros da comissão também. Os dois aspectos são os seguintes. Primeiro, se o senhor poderia explorar qual foi a natureza, a divergência política que fez com que o senhor se afastasse do Partido Comunista, do qual o senhor tem uma longa trajetória, e optasse pelo PT por volta dos anos 1982, como o senhor mencionou. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante para nós, um objeto interessante de nossa preocupação central, é a Operação Cajueiro, os detalhes e ver tudo com a sua memória privilegiada que o senhor puder nos dizer sobre os detalhes da mecânica, enfim, da operação, os agentes envolvidos, enfim, por mais que isso seja doloroso e entendido mas é muito importante para a atenção da verdade. Não sei se alguns outros membros, colegas gostariam de... Isso? É melhor que eu comente logo as duas perguntas que você colocou, não é? E depois, né? Companheiro amigo, muito obrigado, porque você me deu a oportunidade de comentar algo que ficou sem comentar com vocês, sabe? Por exemplo, porque eu deixei o PCB. Em 1973, eu comentei aqui, né, que ele teve um comportamento lastimável de Wellington Dantas Mangueira Marques, e que teve prejuízos para todo o partido. O companheiro Sérgio, que era um grande companheiro, inclusive conseguia, para o Wellington Mangueira, bolsa de estudo na área internacional de pessoas que não eram nem militantes partidários. A exemplo de Júlio, que morou na Avenida Civil Sobral. A exemplo de Paulo Afonso, advogado, e de outros. Tinha facilidade, tempo disponível e tal. Envolvia Sérgio na amizade, tudo bem. Companheiros, eu tive com o Sérgio a última vez em 75. Foi quando conversei com ele sobre a gráfica de Campo Grande, e ele disse que já estava desativado e tal, com a responsabilidade que ele tinha, ele procurou descaracterizar para não criar digamos assim, uma preocupação maior conosco. Isso em 75. Ainda em 75, eu fui procurado por Marcelo Bonfim Rocha, que me entregou uma pessoa comentando que era assistente político do partido, que estava em substituição a Sérgio. Tudo bem. Rodei aqui Aracaju, tive data lá e tal, que ele seguiria para Salvador. Tudo bem. Seguiu. No segundo momento, eu soube até muito tempo depois que Marcelo foi informado que estava sendo fotografado e acompanhado. Bem, em 75 ainda, talvez em novembro, possivelmente, que era o tempo que eu entrava em férias, Marcelo me procurou dizendo que tomou conhecimento que no percurso Aracaju-Salvador foi presa uma pessoa com características políticas e que tinha interesse assim em ir alguém que fosse em Salvador, na Bahia, para ver o que aconteceu. Como eu comentei, eu estava em férias, e se eu vou em Salvador, sim. Vou em Salvador, sim. Pronto, fui para a rodoviária. Governador Luiz Garcia, que era a antiga rodoviária, a primeira de Aracaju, né?
Porque quando eu era criança, não existia rodoviária, era na rua da frente que os ônibus chegavam, né? Cheguei na rodoviária Luiz Garcia, no guichê da compra de passagem, olhei ao redor assim, não tinha nenhuma pessoa conhecida. Olhei ao redor e não tinha nenhuma pessoa conhecida. O moço perguntou o meu nome. Eu disse com clareza, Ailton Coelho. Eu disse com clareza, Ailton Coelho. Quando eu olhei para a direção ali, de um compartimento da rodoviária, né? Do Departamento Nacional, à época, assim chamado, Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, estava um conhecido meu do bairro que sabia minha tendência política. Imagine vocês, seus senhores e as senhoras, que esse rapaz, Roberto, eu estou dizendo isso aqui porque já conversei com ele aos 4, 5 anos passados, Roberto Menezes Lopes. Ele ficou tenso ao me ver, ficou sem saber se voltava para o compartimento que saiu ou se vinha para cá. Diversas vezes fez esse movimento. A essa altura, meu nome já estava caracterizado como Ailton. Não seria eu para dizer que não era Ailton, né? Saí preocupado. Pronto, saí. Peguei o ônibus para Salvador. O ônibus que vocês todos aqui devem conhecer, sim. O ônibus parou na estação agrícola, não é? Perto aqui de Aracaju, e subiram os jovens. Eu estava nesse banco, o outro banco da garagem, aqui o corredor, e aqui atrás o último banco. Estava vazio, ficou repleto daqueles jovens estudantes. Então, tudo bem. Não demorou 3 minutos, não demorou 3 minutos mesmo, viu, companheiro? O ônibus fez aquela movimentação com quem ia para a margem, adornar, né? Aí, um dos passageiros gritou, ei, é pinga-pinga, é? O motorista disse, não, estão prendendo subversivos. Não, estão prendendo subversivos. A essa altura dos acontecimentos, eu tirei do cós aqui da calça um minúsculo papel que eu nem me lembro o que é que estava, alguma anotação e tal, mas cheguei a engolir. A porta do ônibus, aquela zoada característica, se abriu. Demorou um pouco, um moço com voz de militar, ordem forte, né? Veja bem o que é que o moço disse. Milton Coelho de Carvalho. Companheiros, como é que os órgãos de segurança sabiam que Milton Coelho de Carvalho estava ali? Claro que o Roberto Menezes Lopes denunciou. Ele, Roberto Menezes Lopes, teve, ao longo de sua vida, uma pessoa amiga da mãe dele, Coronel Edgar, da Polícia Militar do Estado de Sergipe, que esteve como preso político em 52, mas ele estava ali em 76, 24 anos depois, companheiro. Ele não tinha nenhum compromisso com o senhor Edgar, eu conheci de vista. Vejamos bem, Milton Coelho de Carvalho, eu estava dormindo, companheiro, e dormindo continuei. O ônibus demorou um pouco, a zoada da porta fechando, e deu partida. Na minha memória, na minha cabeça, está ou não está ali dentro o cara que falou? Pouco importava. O importante é que ele, a ditadura, sabia que Milton Coelho estava ali. Fui para Salvador sem saber como seria o meu comportamento. Desci da rodoviária velha de Salvador, embora baiano, não conheço Salvador direito, não conheci, não conheço. Desci da rodoviária e me encaminhei para a lanchonete, tomar uma Guaraná. Naquele tempo eu tomava Guaraná. Aí o que é que acontece? Quem apareceu para falar comigo, amigos? Quem, companheiro, apareceu para falar comigo? Ninguém sabia que eu estava ali, companheiro. Sabe quem, companheiro? A pessoa que colocaram para Marcelo Bonfim como se fosse um substituto, agente político, substituto de Sérgio. Repare bem, eu tive a sensibilidade, a calma, o equilíbrio, companheiro. Baixei com a roupa que estava assim no pacote e baixei a cabeça e falei, disse, olha, rapaz, aconteceu isso na rodoviária. Não tem problema não, rapaz, tudo tá bom, tudo tá bem, disse o cara, sabe? Estava entregue ali à desgraça, não sabia o que podia acontecer comigo, né? Tá bom. Não disse a ele que suspeitava dele, claro. Ele disse isso. Andou um pouquinho,
se encontrou com um senhor, eu tinha 33 anos, encontrou-se com um senhor que podia ser um sexagenário. Entramos num táxi, eles me deixaram no bairro da Liberdade. Uma senhora estava até catando piolho na filha, casa certamente na ladeira, aliás, Salvador só tem ladeira, né? Catando piolho das filhas e tal, fiquei nessa casa 2 dias, vieram me apanhar, saí, conversei com esse senhor. Esse senhor, eu não tive condições de avaliar se ele era um agente dos órgãos de segurança ou se era já uma pessoa do partido em Salvador, sabe, que estava recebendo infiltração desse agente. E ali eu estava dando quase uma contestação, né? Quer dizer, esse moço de Sergipe tá, então, olha lá. Circulei com ele naquela igreja, Senhor do Bonfim, depois numa praia, entendeu? Perto de uma praia, essa coisa toda que eu conversando, eu ficava sempre ouvindo mais do que falando, entendeu? E vim para Aracaju. Quer dizer, a essa altura, quer dizer, a gangue da ditadura estava no nosso encalço. Aí, de 75, muito provavelmente no final do ano, fizemos, até aquele momento, que se pode ser caracterizado como a última reunião política do grupo. Entre outros estavam engenheiro agrônomo, Oswaldo Alexandre Lima Santos, Alexandre Lima Filho, engenheiro agrônomo Delmo Naziazeno, Marcelo Bonfim Rocha, bancário do Banese Antônio José de Góes, advogado Jacques Sá Figueiredo, eu, não tenho certeza se Faustino estava presente, não me recordo. Perguntar a outros companheiros, talvez eles saibam. Vejamos bem, eu até disse a Rosalvo, vou passar no mercado para comprar um chapéu de palha. Chapéu de palha não seria para proteger do sol impiedoso, mas seria para cobrir o rosto, digamos assim, né? Eu já era manjado, 2 prisões e tal. Não entrei na fila do Tototó ali, Rua da Frente com Rua Laranjeiras, para atravessar, a reunião seria, como foi, na Atalaia Nova. Ficaram na fila Marcelo e os outros, e eu, com Delmo, engenheiro agrônomo, comendo amendoim. Eu, com engenheiro, naquela balustrada aqui eu aberto, a balustrada ali adiante, aqui desse lado esquerdo, né? Vejamos bem, na hora do Tototó chegou, claro, aí nós dois incorporamos, né? E fomos. Fizemos a reunião aberta, sabe, deitado na areia, o pessoal jogando bola ali adiante, menos de 50 metros e tal, na praia, da Praia Nova. Só impiedoso. Ficamos provavelmente aí das 9 até as 2 horas da tarde. Eu fiquei com esse corpo todo aqui, esse lado todo queimado, que tirava a pele e caiu os pedaços assim, ó. Entendeu? Só o violento mesmo. Terminado o bate-papo, veja bem, eu sugeri que, ao invés de voltássemos pelo caminho tradicional de todo mundo, fôssemos nós pelo caminho Bargiano a Maré, onde ficavam as redes de pescar dos pescadores. Mas o entusiasmo, né? O euforismo do pessoal, disse, não, que nada, para quê e tal, sabe? Não era eu que ia sozinho por ali. Me somei com o pessoal, né? Ótimo que eu tenha me somado com o pessoal. Sabe por quê? Porque quando passamos num bar tradicional, não sei se ainda existe, tem tantos anos, né? Um bar tradicional tinha um moço assim, ó, batucando uma caixa de fósforo e olhando ostensivamente para todos nós. E eu conhecia de vista. Sargento do Exército de Noxuá. Sargento do Exército de Noxuá. Eu conhecia porque jogava bola no Ateneu, com o Estadual do Sergipe, e morava talvez por ali, o Alecrim, o Simão Dias, minha pastora, por ali, morava por ali. Me recordo dele uma vez sentado na porta até de um bar. Isso há muito tempo. Em 64, ele procurou Cláudio Sanspino, um amigo nosso, familiares do partido e tal, através de um moço que trabalhava na Fábrica Cimento, para tentar fazer um grupamento político contra a ditadura. Como esse moço, Cláudio, tinha uma consideração e respeito comigo, né, jovem, com minha idade e tal, eu disse, não tem sentido. Se esse moço quer fazer alguma coisa, que ele faça com os colegas dele militares. Não tem você ter coisa, não. E minha sugestão foi acatada. Bem, atravessamos a rua e viemos embora. Conversei ligeiramente com o Marcelo
E as dificuldades que tínhamos todos, não conversei com os outros nem com ninguém. 75. 76 ocorreu a chamada Operação Cajueiro, que você focalizou. Para que Delmo, agrônomo, reconhecesse o trabalhador da Petrobras, Milton Coelho, mostraram a ele um retrato de Delmo e Milton na Rua da Frente comendo amendoim. Quer dizer, antes de atravessarmos, quer dizer, informações passadas por Wellington Mangueira tinha surtido efeito, que eles estavam nos acompanhando e com o Marcelo Tonconho, estavam fotografando e tal. Mostraram a Delmo para ele reconhecer, Milton e ele. Quer dizer, antes de atravessarmos, companheiro amigo. E a mim, no pátio das torturas, eu disse que não conhecia, não sabia que o bancário do Banese, pouco importa se eu soubesse ou não, eu disse que não sabia que o bancário do Banese era Antônio José de Góes. Eu só o conhecia como bancário do Banese. Não, é Antônio José de Góes, não é? Aí me mostraram o retrato de Antônio José de Góes, sabe? Na Praça Fausto Cardoso, ele já na parte de baixo do degrau, e um bancário do Bamerinos, Clóvis, não direi o sobrenome, Clóvis, do Bamerinos, Praça General Alvaradão. Mostraram a mim para conhecer Góes. Quer dizer, estava acompanhando todos nós há muito tempo. Eu disse, mas eu não sei se ele é Góes. É esse. Não está no momento de botar a mão dele com a minha aqui, pá, choque mais a perereca para tomar mais choque, entendeu como é? Então, em linhas gerais, esses dois dados, por pouco, se eu tivesse me apresentado naquela hora do ônibus, tinha quebrado a cara, tinha me liquidado, eu não estaria aqui conversando com vocês. Não estaria nem cego, mas estaria morto. Entendeu como é? Então, é isso aqui, quer dizer, empurraram um assistente. Então, eu deixei o partido por isso, quer dizer, como é que eu ia participar de um partido que tinha um moço que se propusia, estava querendo, falando como membro do partido tal e tal, ser informante dos órgãos de segurança como Wellington Mangueira? Não, isso aí para mim não dá. Vão ser as minhas atividades. Entendeu? Então, em linhas gerais, isso é. A segunda pergunta está fora desse contexto? Eu posso fazer a pergunta? Pode. Professor José? Meu nome é Afonso Nascimento. Sim. Nascimento. Pois não, amigo. Eu tive a impressão de que o senhor não quer dizer, teria feito mais uma ilação do que ter dado uma evidência disso, dessa afirmação sobre o senhor que o senhor mencionou. Eu não estou compreendendo bem, desculpe. O senhor falou que algum companheiro de partido teria relatado ou informado. Eu tive a impressão de não ter, ou não entendi bem. Não teve clareza, é isso? Sim, se o senhor teria alguma coisa mais concreta para dizer que foi feito isso. Tem. Quer dizer, ficou no vazio, assim, eu não senti. Eu creio que o professor Afonso esteja se referindo à informação que eu passei de 1973, quando o Wellington Mangueira chegou da União Soviética aqui em Aracaju. Certamente é isso, Não, nessa última fala sua, o senhor disse que as fotografias teriam sido tomadas, tudo em função de uma informação que teria sido passada por esse senhor aí. Sim. Mas o senhor tem como provar isso? Companheiro, vejamos bem. Como tiraram fotografia de Antônio José de Góes, bancário, que mostraram para mim, no pátio das torturas, para eu reconhecer e admitir que ali era o Antônio José de Góes. E se perguntar a ele estava junto com o bancário Clóvis do Bamerinos, da época. Entendeu? Eram sindicalistas, bancários e tal, não é? Se mostraram para Delmo a fotografia minha e dele antes de atravessarmos. 75 ainda, 75. Entendeu, amigão? Quer dizer, informações colhidas que passaram a nos acompanhar. Marcelo Bonfim vai aparecer por aqui, se não estiver por aqui, que na época de oportunidade, quando for marcar a presença dele para dar o depoimento, que eu creio que seja importante, vejamos bem, Marcelo Bonfim deve ter detalhes. Entendeu? Então, em linhas gerais, quer dizer, se mostraram esse... Sim, disseram a Marcelo que está sendo acompanhado. Quer dizer, a partir desse momento, 75, e o Sérgio, entendeu? Quer dizer, que pagou com a vida porque desapareceu, companheiro.
Eu conversei com o Luiz Carlos Prestes, procurando saber quem era Sérgio e tal, mas não tinha detalhes. A única informação que ele me deu que poderia ser de origem italiana. Ele tinha, gesticulava e tal. Olha, era um cara tão bacana que eu participei de reunião política com companheiros da Petrobras, com o Sérgio, e ele tinha uma facilidade, quem conheceu ele se lembra, sabe disso, de hora aparecer com o corpo cheio, mais gordinho e mais magro. Tanto que às vezes chamavam ele de o gordo está aí, o gordo chegou. Era ele. Num dado momento, estava eu, um engenheiro, Divanilton Viana Portela, era assistente administrativo lá, mas formou ser advogado. E esse engenheiro virou-se para ele: você é Sérgio? Quer dizer, não perto assim, companheiro. Entendeu? Quer dizer, e já tinha estado com ele em Maceió. Mas você vê como alterava a fisionomia, entendeu o negócio? Quer dizer, era um cara bacana. Ele era responsável pela assistência política às grandes empresas. Petrobras aqui, Alagoas e Sergipe. Mas como Alagoas e Sergipe era um estado, digamos assim, politicamente ainda, né, pequeno, de organização, ele compatibilizava o trabalho nas grandes empresas, Petrobras, né, com o trabalho aqui. Entendeu? Então, eu suponho que esteja claro o que eu disse, né, amigo? Agora, pode, viu, Afonso, uma sugestão. Quando marcarem, eu creio que vocês devam marcar a presença de Marcelo Bonfim Rocha, comentar isso, como foi esse negócio dessa apresentação de um assistente que substituiu o Sérgio. Entendeu, amigo? E a ida que eu fui para Salvador, que eu contei a ele depois. Certo. O senhor pode continuar a pergunta, a segunda pergunta de Josué, ficou... Pode repetir, por favor? Não, a proposta é se o senhor gostaria nós gostaríamos que o senhor aprofundasse informações acerca da dinâmica, dos fatos da Operação Cajueiro. Vejamos bem. Aí eu fui sequestrado às 7h30 da noite da minha residência. Um assistente de segurança industrial que morava perto, delegado da Petrobras, até estava presente. Mandaram que ele entrasse, ele ficou tateando com a mão batendo em cima do carro e bateram a porta e eu vim. Desci o pedradeiro de Santo Antônio, parei, eu gritei, eles pararam o motor. O cara que ia na frente, assim, do lado do passageiro, né? Depois, no processo, aparece ele com a Aerovaldo, alguma coisa assim, Polícia Federal. Depois foi até gratificado com um carro comissionado em Portugal, Lisboa. Deu esporro no motorista e facilitou lutando, né? Eu não sei se eu comentei, porque eu tive uma conversação anterior. Chega na rua Japaratuba com o senhor Sobral, entendeu? Eu já tentei, botei o pé assim, bati no carro assim, no vidro, porque, ora, 2 meses antes, novembro, dezembro, tinha um assassinato em São Paulo, o jornalista Vladimir Herzog, né? E um torneiro, que eu esqueci o nome agora, né? Então, podia comigo levar a mesma coisa. Então, para não matar lá adiante, matasse aqui no centro de Aracaju. Entendeu? Então, esses detalhes tinham fugido, não é verdade? Eu me lembrei do jornal agora. A experiência minha no jornal criou as condições para que eu, atuando no sindicato da Petrobras, né? Quer dizer, paralelo, que eu não podia participar porque o Ministério do Trabalho não permitia. Mas voltei a reeditar o jornal Ouro Negro. Paulo Barbosa de Araújo, no livro que ele publicou, faz até essa citação. Não que eu tenha dito que, infelizmente, eu tive com ele muito antes dessas ocorrências. Muito antes dessas ocorrências, sabe? Porque eu precisava passar... Então, mas ele tinha relacionamento com uma das pessoas que eu mobilizei e organizava para fazermos voltar a circular, como voltou a circular o jornal Ouro Negro, do Sindipeto. Depois foi que a ditadura apertou o sindicato e o jornal saiu de circulação novamente, sabe? Mas foi a experiência que eu tive tal, do jornal e tal, que ajudou a tocar para frente. De novo, o professor Afonso. O senhor lembra, naquilo que pode lembrar, das pessoas que o doutorado, no livro, na entrevista que o senhor deu para Osmário Santos,
o senhor detalha as formas de tortura, tá certo? E enquanto o senhor falava, eu reli aqui tudo. Eu não sei se o senhor gostaria de falar sobre isso. Sobre nomes. E sobre nomes de militares, nomes de médicos. Tá certo? O senhor se referiu em vários momentos a vários médicos. Parece que eles tiveram um papel importante nesse processo também, né? Então, se o senhor puder falar nomes de Torturadores. Se o senhor reconhecer algum sotaque diferente, não sergipano, enfim, essa a parte que configura bem as violações dos direitos humanos. Por favor. Professor, é como eu comentei, e com clareza eu renovo. Cheguei vendo as instalações, até porque, irônico e coincidentemente, era o percurso que o ônibus da Petrobras, transportava os trabalhadores da Petrobras, fazia. Eu entrava ali, deixa eu ver, e tal, circulava o Hospital Santa Isabel, né? O Hospital da Polícia Militar, descia para pegar a Rua Bahia e tal, sabe? Eu fui, o canto é aquele, que hoje tem umas casas, no rádio até dizem que é de oficiais, naquele tempo eu acho que não era, não. O pessoal jogava basquetebol, quer dizer, os militares. Então eu cheguei ali vendo, mas naquele dado momento, o cara que ia, o espancador que ia ali do lado e tal, disse, botou lá de fora, sou do DESO, era senha para entrar. Aí o cara, com aquela roupa de guerra, de guerrilha da selva, né? Baixou a corrente e eles saíram. Saíram os três e eu fiquei, aí também saí. Aí vieram em cima de mim com um holofote para, eu acho que ofuscar minha visão e tal. Aí pronto, mandaram tirar minha roupa, deram o macacão, botaram logo a borracha nos meus olhos. E a partir daí, eu não tive mais contato com a visão, sabe, amigo? Porque a cabeça foi posta dentro d'água com a borracha, que não sei que tinha a borracha, para ser bicicleta de tanto apertar. Depois o capuz complementava, sabe? Então, todo tipo de tortura que eu recebi, eu não identifiquei ninguém. Num dado momento, minha mão inchada, a mão direita inchada, eu recebi, entendeu? A presença provavelmente de um médico que receitou medicação que eu virava para a parede para tomar, que era tipo cápsula, provavelmente antibiótico, e o moço disse, qualquer coisa eu estou aqui no batalhão. Qualquer coisa eu estou aqui no batalhão. Era o médico. E muito provavelmente a voz dele guardava alguma semelhança com Williams de Oliveira Menezes, que era capitão médico do Exército já. Capitão médico do Exército. É aquele que participou como estudante universitário da minha primeira prisão política no povoado Portinhos, em Socorro. Entendeu, amigão? Mas identificar, não posso. Tem companheiros nossos que você deve ouvir por aí, entendeu? E é bom que eu não trouxe, mas é bom que eu tentarei conseguir para vocês, o processo que respondemos todos durante a chamada Operação Cajueiro, sabe, companheiro? Você vai identificar quem é quem estavam ali. Porque algumas pessoas foram presas, inclusive o Ed Dantas Mangueira Marques não foi incluído. A divisão de informação do Exército falhou, porque ele devia botar o nome dele. Entendeu? Era uma forma de, entendeu? De tirar alguma suspeição, né? Eliminar alguma suspeição, sabe qual é, companheiro? Mas não. Aí tem o meu nome, de Marcelo Bonfim, Delmo Nazir Zeno, Rosalvo Alexandre, um outro agrônomo também, Jacá Figueiredo, João Francisco Osséia, Antônio Bittencourt, Pedro Hilário dos Santos, Carivaldo Lima Filho, Carivaldo Lima dos Santos, Vigílio de Oliveira, entendeu? As Campinas José dos Santos, José Soares, camponês de Boquim, um pedreiro que morava na rua Antônio Teodoro 18 Forte, entendeu? Não é? Em linhas gerais eram 19, parece 18 daqui e um de fora, parece, ou 17 ou 18, sabe? Mas é importante que vocês tenham conhecimento de uma xerox que traz essa relação das pessoas presas e processadas. Porque tem até um moço que era do PMDB, professor, que hoje é procurador, hoje é como é o nome dele, hein? Ele não foi processado. Não era do movimento, era do PMDB. Ele hoje parece que é procurador. Promotor. Hein? É isso mesmo. Ele, entendeu? Ele foi preso, sim.
Entendeu? Mas não foi. Obrigado. Não, fica à vontade. Eu estou propenso a clarear qualquer participação que eu tenha feito aqui que não ficou claro para vocês. Então, o senhor não lembra de nenhum militar? Não. Lastimavelmente não. Essa coisa, o local, pronto. Então, quem era responsável pelo local? O comandante da época, como foi afastado. O Oscar, parece que é o coronel Oscar, que veio da Bahia, sabe? Foi quem mandava em tudo. Disseram para os militares, fora aqueles que tinham pelotão de operações especiais, sabe? Foi dito que o DESO estava com dificuldade de suprir de água o batalhão, aí foram suspensos os trabalhos. Quer dizer, esse moço que veio da Bahia, era o dono de tudo, era o dono do batalhão. Era da 6ª Região da Bahia, ligado a esse grupo. Porque naquela época, vocês se recordam aí dos estudos e tal, existia facções dentro do Exército, dentro da ditadura, que queriam se perpetuar no poder, tomando conta do poder. Enquanto Geisel, Golbery e outros sabiam que estavam determinados e já mantinham condições tais de liberar eleições, mas por trás ficarem trabalhando e sustentando. Porque nacionalmente, se ficasse a ditadura aí, era um negócio meio sério, né? Como outros países da América Latina, né? Mas aqui é isso. Tem sentido, me responda, por favor, tem sentido a Petrobras, uma grande empresa, ainda hoje, funcionar a divisão de informação contra informação, companheiro? Pode ir quem quiser visitar, ver se está lá ainda. Edifício Cidade de Aracaju, mezanino. Entendeu? Se vão deixar entrar, eu não sei. O último curso que eu fiz no centro de treinamento, na Rua Acre, interessante. Naquele momento, amigos, os trabalhadores da vigilância, que deveriam ser contratados por concurso, não era aberto publicamente, não. O Exército mandava uma relação de 30, 40, 50 para entre eles tirar. Num dado momento, amigo, a sala do setor de treinamento era a mesma, eu puxei assim, puxa vida, companheiro. Um tratamento que eu nunca tinha visto aqui em lugar nenhum, como se fosse guerrilha. Cavar poço, isso, aquilo, outro, era um negócio impressionante. Sabe? Mas eu não podia nem tirar um livro daquele para ficar, porque era muita pessoa ali, né? Nesse mesmo dia, quando eu saí, estava Ponciano, chefe da vigilância, foi tenente em POR, com um mapa assim, no centro, assim, num negócio assim, marcando alguma coisa. Eu tentei ver se conseguia olhar o que seria aquilo ali, sabe? E não. Mas pronto, aí quando tirei a vista, que levantei para continuar a viagem, sabe quem é que estava olhando para mim? Óculos escuros, mas não de cego, para indicar que era cego. Coronel Oscar Ribeiro Fontes Lima. Estava assim, olhando para mim, ó. Eita, pega aí, ó. Saí que nem daí. Mandei ele para banana. Entendeu? Pois é isso. A vigilância era só do Exército que mandava, companheiros. Eu não sei se eu falei com vocês, eu falei ali adiante com as pessoas. Num dado momento, o último momento de participação, quer dizer, eu tentava aglutinar duas chapas concorrentes. Uma de Eduardo Santana, era ligado ao setor, trabalhava lotado no setor médico, e outra de Francisco Martins de Almeida. Não consegui. Minha intenção não era que tivesse duas chapas, só uma só. Num dado momento, um daqueles caras, o Eduardo Santana, sabe o que fizeram? Não, está interrompida a reunião, parou, o candidato é você, comigo. Aquilo não esperava, e eles sabiam, e eu sabia, e eles sabiam muito tanto quanto eu, que eu não podia ser candidato, porque o Ministério do Trabalho não daria aval. Entendeu, amigo? Aí, cadê Lenício Volta Reis? Cadê? Tirou o documento, não tirei documento nenhum, pronto. Entendeu? E Eduardo foi eleito, e depois, até no segundo momento, já estava fora, Francisco Martins de Almeida, encarregado de perfuração, foi eleito também. Aí o coronel chamou ele, porque Alain Rodrigues Brandão, isso já na fase da chamada reabertura democrática, mas ainda bem, se você quer o Petrobras atuando, chamou o Francisco Martins de Almeida para dizer que teve conhecimento que o Alain Brandão esteve em Cambópolis e que ele, como presidente do sindicato, não deve deixar ele no sindicato. Francisco Martins de Almeida disse, não, eu não posso fazer nada, ele é associado, é funcionário e tal. Viu, é? O mando da divisão de informação da Petrobras.
Isso na chamada reabertura democrática. Hoje, 20 e tantos anos depois, no período mais longo da democracia que nós temos, não é isso? Eles estão deitando e rolando, amigos. Andréa, que está falando, e eu vou ler um pedido de esclarecimento do Bruno Dantas, que é diretor do Sindipet. Ele pede para que o senhor poderia descrever como exatamente funcionava esse monitoramento dentro da Petrobras, se é possível identificar alguma conexão no nome dos militares envolvidos, e se além da Petrobras havia em Sergipe outras empresas nacionais ou estrangeiras que atuavam em colaboração com a ditadura. Se o senhor tem algo a dizer sobre isso? Bem, eu só posso me referir única e exclusivamente à manutenção da divisão de informação e contra-informação da Petrobras e aqui em Sergipe, Alagoas, o SEREG 2, que é o Serviço Regional 2. Era dirigido, como eu comentei, pelo coronel Oscar Ribeiro Fontes Lima. O imediato era Edésio Rodrigues de Souza, veio de São Paulo em 65, por aí assim, e formou-se economia aqui no Estado. Depois veio de fora, Sérgio até tinha me dito, chegaria José Mendonça, como chegou. Eu fiquei atento porque ele podia voltar até para... Mas não, ele já era dos serviços de informação de fora, veio se firmou. Comentou-se que ele era à distância. Eu procurei saber com o professor de distância e tal, mas que não sabia e tal. Era uma distância antiga e tal. Então, esse pessoal era conhecido, porque eu tinha muitos amigos, muitas pessoas e tal, né? E a fase do trabalho no Mosteiro de Fato facultou isso, mas sobre outras empresas eu desconheço. E na Petrobras era ostensivo, principalmente as pessoas que, como eu, tinham uma tradição já de perseguição política da ditadura. Eles visitavam outros, imagine a mim. Botaram a mulher de um sargento do Exército, entendeu? Para me acompanhar. No primeiro momento, dizem até que ela entrou fora de idade, problema de cavícula, não sei o que lá e tal. Mas era a mulher do sargento, botou no meu setor. A primeira forma que ela passou para mim, eu estava na máquina assim, ela chegou e disse, você que admira Che Guevara. Eu sei como é admirar Che Guevara? Não, nada, minha filha, eu vou admirar homem, que é isso? Tal. Levei na gozação, sabe? Mas deu em cima de mim, até em minha casa passou a visitar. Maria José Leite de Oliveira, mulher do sargento Oliveira, do 28. Isso eu assisti a outros. Um moço lá mesmo que entrou, eu dei assistência e tal e tal. Assistência, assim, de trabalho, né? Eu trabalhava no setor e tal, mas dominava aquele troço todo ali e tal. Depois eu soube que ele comentou com uma pessoa amiga que acompanhou o meu pai. Ele acompanhou meu pai na Operação Cajueiro, quer dizer, para ver. Pronto, vizinho à minha residência, tinha um cabo do Exército que era do Serviço de Informação. Hoje tem no mesmo da casa, tem uma instalação que dizem que é da Marinha. Da Marinha Sanimar, que atua também pesadamente em todo o Brasil. Paciência, né? Temos que conviver. Isso não é informação para se recolher, não. Temos que conviver. Agora, meu entendimento, o único caminho é da educação política. Não adianta 100, 200, 500 pessoas. Tem que ser o máximo possível para que as pessoas compreendam que, no momento e por muitos anos, o único caminho é o caminho da educação política. Para, através do voto, da eleição, não deixar a composição como tem a atual da Câmara Vereador de Aracaju, a Assembleia Legislativa do Estado, está aí, a Assembleia Legislativa do Estado, né, que está se passando, Congresso Nacional. Apoio ou não Sua Excelência Dilma, mas olha o Congresso Nacional, olha o presidente do Congresso Nacional, o evangélico Eduardo Amorim, sei lá como é o nome dele, entendeu como é? Entendeu? Então, só atrás da eleição. A eleição está garantida. Agora, e o eleitor? Será que está... Eleitor é que eu digo, no geral, né? Será que está conscientizado do seu papel, da sua responsabilidade? Ou vamos ficar sofrendo a vida toda? Expostos aí. Paciência, né? De novo, professor Afonso. Bom, é o seguinte, enquanto era vereador por Aracaju, Marcelo Bonfim fez um discurso famoso
que denunciou um médico de Aracaju como tendo auxiliado no processo de tortura, etc, etc. O senhor tem essa informação também? Olha, essa informação eu soube da forma que você soube também, através de Marcelo Bonfim. No meu caso, em tantos outros, por exemplo, o inspecionário e ferroviário Perilário, eu sabia que tinha conhecido que ele passou uns meses no Hospital São José, problema do coração. E foi preso nessa chamada Operação Cajueiro. Eles, eu me lembro do remédio, Aldomete. Minha mãe tomava Aldomete. Ele disse que precisava tomar e tal, e me deu. Comigo também foi verificada a pressão arterial, sim. Agora, identificação de médicos, não. Eu, de minha parte, não, companheiro amigo, não, não. Tanto que, depois liberado e tal, eu acertei até no hospital de cirurgia para o José Carlos Pinheiro da Silva, que foi tido como um médico dentro da Marinha, né? Participante do acompanhamento médico no palco das torturas. Eu pedi, ele, Prata, chama o meu pai no hospital de cirurgia, porque ele foi contemporâneo meu do Ateneu, do Colégio Estadual. Fui colega de sala de aula, sim, de Marcelo Pinheiro da Silva, irmão dele, Marcelo Pinheiro da Silva. Já como oficial aviador, passou até para o Sergipe em 62, foi morto naquele famigerado incêndio que teve num sítio nada, rapaz, num circo em Niterói. Marcelo morreu, foi meu colega. Mas o Zé Carlos, me lembro vagamente assim, e os irmãos, foram contemporâneos, mas como assistente do palco das torturas, não. Se eu lembrasse, se eu tivesse visto, eu diria assim. Qual o nome completo dele mesmo? De José Carlos Pinheiro da Silva. Obrigado. Na época se comentou que ele era tenente da Marinha. Servia como. É diretor do hospital, um dos diretores, ou presidente parece, do Hospital Santa Isabel, desde alguns anos. Obrigado. Bom, eu consideraria os outros membros da comissão, se ainda temos algumas questões a formular